Me chamo Guilherme Duarte, vou estar apresentando meu artigo científico, na qual eu apresentei no dia 11 de junho lá no congresso da FATEC Log. Então resolvi dar essa palhinha e trazer aqui a visão geral do que é o artigo, do que foi o artigo científico e tentar ser o mais simples e breve possível. Vamos lá. O tema é as dificuldades de gestão de projetos numa estrutura organizacional funcional. Estudo de caso de uma transportadora. A introdução. Coloquei primeiramente a definição do que é o projeto. O projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único, PMAI 2017. Então entende-se que o projeto ele tem um tempo determinado, um início e um fim, e ele produz um resultado. E esse resultado, na maioria das vezes, é uma mudança, é um produto, é um serviço. Hoje vivemos num mundo que está em constante mudança, em constante evolução. E graças até à tecnologia, isso impacta as organizações, forçando elas a criar estratégias. E foi onde esse artigo focou na estratégia de gerenciar projetos, e na qual o projeto ele proporciona mudanças dentro da organização para que ela acompanhe as tendências de mercado. Segundo a Vale et al. 2010, existem estruturas organizacionais voltadas mais para mecanicista, maior controle, ou orgânica, maior inovação, sendo que a orgânica ela é mais recomendada para empresas que querem gerenciar projetos. O objetivo. Aqui, primeiramente, temos um problema. Qual o problema? As empresas brasileiras estão acostumadas à tradicional ou estrutura organizacional denominada funcional, sendo que ela é mecanicista e ela não é mais recomendada para projetos. Então, logo veio o objetivo geral, que foi o quê? Mostrar a importância da gestão de projetos como estratégia da empresa, a necessidade de adaptar a estrutura organizacional para poder conseguir aderir ao projeto e, por fim, fornecer dados de um exemplo das dificuldades de uma estrutura funcional mais mecanicista. O método utilizado foi a pesquisa descritiva, para poder comparar as variáveis e detalhar, passando para a pesquisa bibliográfica, contendo livros e artigos, e, por fim, um estudo de caso, para conseguir exemplificar um modelo aí de estrutura funcional. O embasamento teórico, a base principal foi o guia PMBOK, porque ele é referência no assunto e tem vários processos que já foram testados e aprovados. E com isso, utilizou-se, primeiro, para compreender o cenário, as teorias de ambiente dinâmico e a explicação do acrônimo VUCA. E seguinte foi a estratégia de gerir projetos e as principais estruturas do guia PMBOK. O manuscrito ele focou em 4 tipos de estruturas. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa pelo PMI e está contido lá no relatório de estudo de benchmarking em gerenciamento de projetos no Brasil, que entre 300 empresas importantes, essas 4 estruturas foram mais utilizadas. E os capítulos foram ambiente dinâmico, VUCA, PMBOK, metodologia do gerenciamento de projetos, área de conhecimento e estruturas organizacionais. O desenvolvimento da temática. Então, a pesquisa descritiva serviu para quê? Para mostrar a relação da estrutura organizacional com o gerenciamento de projeto e a proporção de quanto maior o envolvimento com a estrutura funcional, maior o desafio. A pesquisa bibliográfica ela auxiliou na construção do caminho de conhecimento. Então, tendo teoria já de pessoas que pesquisaram, que estudaram, isso fortaleceu mais ainda o conteúdo desse artigo. E o estudo de caso, ele serviu como exemplo. A unidade de caso que foi escolhida foi uma transportadora, porque ela tem a tendência de ser mais mecanicista, porque ela tem muitas exigências de certificações, de controle, de frota, e isso mostra que ela seria mecanicista, então optou-se por ela. E aí o caso pode ser considerado como intrínseco, porque o desejo foi só de aprofundar, não foi de criar uma teoria. E a pesquisa realizada foi com o maior número de pessoas do escritório, porque é onde é desenvolvido o projeto, é planejado o projeto. E em relação à coleta de dados, foi utilizado o formulário do Google. O resultado da discussão foi dividido em 2 partes. A primeira foi em realmente diagnosticar qual é a estrutura da empresa. A segunda foi em coletar dados para poder mapear as dificuldades. Então, a primeira parte foi o quê? Foi entrevistado 20 funcionários
e teve o resultado de que ela é, sim, uma empresa de estrutura mecanicista que aproxima-se da estrutura funcional. Primeiro ponto, todos disseram que existe uma autoridade linear, ou seja, tem um líder, tem um coordenador, tem um supervisor imediato, na qual ela deve reportar os problemas, as dificuldades e notificar das suas tarefas e suas obrigações. Houve uma divisão de opinião sobre a divisão de trabalho. Por quê? Porque talvez por falta de conhecimento ou porque são muito próximas o entendimento de setor, departamento e equipe. Então traz realmente a confusão. Então setor, 55% diz que é setor, 40% departamento, 5% equipe. Porém, se a gente analisar, todas elas têm ligação com a estrutura funcional. E por fim, a forma piramidal, ela também provou que é funcional. Por quê? Existem menos cargos com maior autoridade, lá do nível estratégico e tático, e mais cargos de menor autoridade ou sem nenhuma autoridade, que é o nível operacional. E a segunda parte, primeiro foi preciso dividir entre pessoas que participaram do projeto e que nunca participaram. As que nunca participaram foi 45% e as que tiveram envolvimento foi 55%. A maioria teve contato com o projeto. Isso revela que a empresa está se preocupando em ter projeto dentro da empresa. E para mapear as dificuldades, foi produzido 10 respostas das dificuldades, 10 respostas que têm ligação com as 10 áreas de conhecimento que está lá no PMBOK, porque assim vai facilitar separar depois as respostas por blocos e assim trazer o percentual melhor e mais preciso. E aí chegou-se no seguinte resultado, que o cronograma tem 73,6%, integração 36,4% e recursos com 27,3%. Essas são as três principais dificuldades dessa organização e desse estudo de caso. E revela também, se analisarmos cada um desses dados, que é devido à estrutura da empresa, porque o cronograma acaba não sendo cumprido por causa da divisão de trabalho, porque muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com as suas funções e não com o projeto. A integração também, com a dificuldade, às vezes, dos setores serem divididos e não ter uma comunicação fácil e clara entre cada um dos setores. E recursos também, mão de obra, e, enfim, é isso aí. E as considerações finais, a teoria ela provou que o ambiente VUCA, ele influencia a estrutura organizacional, que as empresas precisam adotar gestão de projeto na sua estratégia e que a estrutura mecanicista tem dificuldades. Não foi possível provar que quanto maior o envolvimento com a estrutura funcional, maiores dificuldades. E aí surgiu a abertura para os novos estudos e sugestões para os próximos casos, que é o quê? Que estude empresas com a mesma estrutura para poder comparar e ver se as dificuldades se repetem. E também estudar empresas de outras estruturas, para que assim possa comparar e ver se realmente a funcional tem mais dificuldade do que outro tipo de estrutura de organização. E, por fim, o instrumento de coleta de dados ser de não apenas contar com a memória, porque foi utilizada apenas a memória passada do que aconteceu no projeto passado. É sim pegar um projeto na prática, seu início e ir até o fim coletando dados ali na prática para poder ter um resultado mais fidedigno e não contar com a memória, porque a memória a gente falha e a gente pode esquecer. As referências, muito obrigado pela oportunidade.